Olá, queridos ouvintes da Rádio Zap Circo Brasileiro. Estamos aqui para mais uma edição especial deste veículo de comunicação que é os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. Esta edição vem trazer uma abordagem de um tema bastante polêmico e que estimula e que instiga o senso ético, crítico e politizado de uma parcela da sociedade brasileira que, infelizmente, convive diariamente com esta realidade que para nós talvez seja uma utopia, seja algo tão distante que nos endureça nas críticas e no retrocesso da nossa história. Mas o Rádio Zap vai perguntar a você: o que você entende por corrupção? O conceito que te adestraram a conhecer ou que o seu senso crítico cívico permite entender? Pois é, meus ouvintes, o Rádio Zap desta semana vem de forma franca, direta e humana te perguntar: qual país você quer para o futuro? Não é uma apologia à Rede Globo não, viu? Mas nós faremos dela sim o nosso termômetro moral, ético, cívico, pois são justamente as reportagens dela que nos fazem estagnar todo e qualquer conceito de corrupção, de ódio político, de manifestação superficial e entender o que move uma camada da sociedade, do país, a defender e lutar por um nome, mesmo quando todo o frescor dos discursos politicamente opinativos desviam o argumento técnico e ignoram a história. 2001, Brasil registra um número avassalador de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói, ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Pois é, meus ouvintes, 36 milhões de cidadãos brasileiros não sabiam quando iriam fazer a próxima refeição. Crianças morriam de fome, adolescentes se prostituíam para ter o que comer. Violência, descontrole social e uma política honesta? Me aponte, caro ouvinte, quem de 1500 a 2002 foi condenado no Brasil, indiciado ou sequer questionado por permitir a morte destes cidadãos? Quais instituições condenaram nossos gestores que permitiram o sofrimento perverso desse povo? Quem se fez de justiceiro da miséria, da fome, da dor de uma sociedade marginalizada pelos donos do poder? Os 3 poderes, meus caros, sempre foram soberanos e autênticos, mas a pobreza, a fome
do outro, nunca convenceu nossos magistrados a fazerem justiça. Porque a fome nunca chegou à mesa do poder, a falta de oportunidade também não. Apenas a partir de 2002, um certo incômodo, não é? De sentar-se na mesma sala de aula que o negro, pobre, filho da empregada, e daí em diante, ver no mesmo tribunal o excluído virar doutor. 2003, lançamento do programa Fome Zero. Uma utopia aos críticos dos programas assistencialistas, mas o fato é que o Fome Zero atingiu quem deveria ter atingido. A realidade do cidadão pobre foi modificada. Comida já não era um sonho, e sim uma realidade. Hoje, aqueles 22 milhões de brasileiros comem, pois existe um Bolsa Família, criado para levar suporte àqueles que lá atrás, quando os engravatados da nobreza ignoravam sua fome. A gente fala agora sobre o programa Fome Zero, que acaba de completar 14 anos. Em janeiro de 2003, o ex-presidente Lula anunciava o programa Fome Zero, composto por vários outros programas para o combate à fome e à miséria no Brasil. Foi uma estratégia do governo para assegurar o direito humano à alimentação adequada. A estratégia contribui para a erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania da população mais vulnerável à fome. Uma cesta básica. O Bolsa Família é a mais famosa das 31 ações que compõem o Fome Zero, programa criado em 2003 para assegurar a alimentação aos brasileiros mais pobres e erradicar a extrema pobreza no país. Pamela é outro exemplo de beneficiária do Bolsa Família. Desde criança estava em situação de rua e hoje mora nessa ocupação em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Bolsa Família é bom, né, para quem está desempregado, né, para quem tem criança, numa parte ajuda bastante, né? Porque querendo R$257 já foi a compra que eu fiz para meus filhos esse final do mês. Se não fosse o Bolsa Família, eu acho que meus filhos estavam com fome, né? O Fome Zero é estruturado em 4 eixos: alimentação, geração de renda, fortalecimento da agricultura familiar e mobilização e controle social. De acordo com dados oficiais, em 2003, aproximadamente 44 milhões de pessoas estavam ameaçadas pela fome. Graças às ações integradas desses eixos, a subalimentação caiu em mais de 80% no Brasil. Solidários, inclusive. O Fome Zero teve tão bons resultados que a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, reconheceu a importância do projeto e o recomendou para o mundo. A FAO criou um Fome Zero mundial para dinamizar e potencializar que outras nações também sigam os passos do Brasil. No caso do Bolsa Família, 52 países também aderiram à estratégia do Bolsa Família. Críticos do Bolsa Família dizem que o programa é uma compra disfarçada de votos, mas nesta ocupação visitada pela nossa equipe, praticamente ninguém sabia que o Fome Zero foi criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora tem ideia de quem criou o Bolsa Família? Esse veio da mata, eu não tenho não. Uns falavam que era Mato Suplicy, outros falavam que era Erundina e ainda, mas na verdade eu nem sei. Não sei, só sei que eu recebo. O Fome... meus caros, pelo visto, o juiz Sérgio Moro também não sabe. Enquanto há uma hipócrita e egoísta polêmica em combater uma tal corrupção elitizada, a qual só atinge e afeta diretamente quem está ocupando as camadas mais elevadas do sistema, preocupados com dinheiros de propina destinados pelos donos das grandes empresas para um mito político, a grande massa do país, a massa que viveu na pele por anos a miséria, que sentia a fome de corroer seu estômago e sua dignidade, não enxergou esta corrupção. Sabe por quê? Porque justamente neste momento em que se diz que o Brasil estava sendo roubado, havia um direito que estava sendo resgatado. O povo, o brasileiro, o cidadão faminto estava ganhando o direito à vida. O fato é, não há como pensar em um país justo
se a nossa preocupação se resume ao nosso próprio umbigo. Não temos como dar um passo à frente se a história dos brasileiros passa desapercebida pela nossa consciência cívica. Mudar, recuperar ou transformar, meus caros, só depende de nosso posicionamento como cidadãos e não como soldados de chumbo que não pensam, apenas recebem ordens de quem acha que deve se bater continência por hierarquia ou conveniência, por vergonha, medo ou desumanidade de encarar a real corrupção do Brasil. A reforma política está na sua consciência e no seu amor em ser brasileiro. Mudança ou resgate da história? Qual Brasil você quer para o futuro? Rádio Zap, Circo Brasileiro, porque aqui somos os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.